Amém! E continuando as nossas maravilhosas aulas sobre escatologia, eu confesso para vocês, pastor, que eu estou aprendendo muito, mas ainda assim é muita coisa para aprender. Mas qualquer coisa, para quem é como eu, nós temos todas essas aulas que o pastor Valtair está dando para a gente aqui no YouTube, então é só voltar lá no canal para poder repassar um pouquinho. Pastor, por favor, nos ilumine com mais conhecimento. Ok, Chamille, muito obrigado aí pelas palavras bondosas. Obrigado, meu querido irmão, minha irmã, que acompanha esta série, já indo para a 14ª semana. Ainda lembro muito bem quando o pastor Israel nos chamou, lá em janeiro, não é? Você poderia falar sobre escatologia? Quantos domingos você acha que podemos usar para tratar o assunto? Eu falei com ele assim, 4 domingos está bom. 4 domingos, bom, meus irmãos, já são 14 domingos, né? 4 já foram embora. Nós vamos tratar desse tema hoje, aqui está no campo da escatologia pessoal. Você deve se lembrar que a partir do domingo último, a partir do domingo passado, nós iniciamos um olhar diferenciado sobre o tema escatologia. Por quê? Porque a escatologia pode ser alvo de nossas reflexões, na perspectiva cósmica, o fim do mundo, ou na perspectiva pessoal, o fim do sujeito, o fim do ser humano, o fim de cada um de nós, né? Quando nós pensamos no fim, podemos imaginar que o fim pode ser a volta de Jesus, quando ele vem para encerrar com tudo como nós conhecemos, da forma como nós conhecemos. A volta de Jesus vai representar, então, aí a chegada de uma nova realidade. Ou o fim pode ser a nossa própria morte. O fim pode ser nosso individualmente, porque nós encontramos a morte, de alguma maneira nós morremos, e aí, ao morrer, o nosso fim chegou. A história continua, nossos entes queridos continuam suas vidas, eles existem dentro da história normalmente, e nós? O que aconteceu conosco naquele momento ali da nossa morte? Para onde nós fomos? Qual é a nossa realidade? Continuamos existindo? São essas perguntas que são trabalhadas por autores que estudam estes assuntos a partir dos textos bíblicos e a partir da teologia, com a rubrica Escatologia Pessoal. Então, eu vou pedir ao Rafael para colocar o nosso slide aí na tela. Nós vamos conversar hoje sobre o que acontece após a morte. O que vem após a morte é o tema de nossa conversa. Vamos usar a mesma estratégia que usamos nas conversas anteriores, nas aulas anteriores, nos nossos encontros anteriores. Ou seja, eu vou desenvolver aqui a minha reflexão de forma linear e você vai comentando, comenta aí, faz uma pergunta, se você deseja, faz um comentário. Você pode usar o espaço do YouTube para comentar, tá? Porque ao fazer isso, a Jamile, que está nos acompanhando hoje, a Jamile vai pegar a sua pergunta, vai fazer um filtro, vai verificar quais são as questões e vai trazer para nós comentarmos no final. Sei que, inclusive, tem perguntas da semana passada para a gente desenvolver hoje. A Marília Lira, que fez um comentário bem no iniciozinho do nosso culto de hoje, por exemplo, ela já tem uma pergunta pendente da semana passada que eu vou trabalhar aí quando começarmos a sessão de perguntas, tá? Eu quero iniciar minha fala lembrando de uma figura. O nome desse personagem é Policarpo. Policarpo, ele era um bispo da antiguidade, iniciozinho do 2º século. Ele é Policarpo de Esmirna, ou seja, bispo de Esmirna. Ele é tradicionalmente conhecido como discípulo do João, discípulo do apóstolo João, né? Então é alguém que conheceu os apóstolos, foi discípulo de um dos apóstolos, e ele ali em Esmirna foi bispo, dirigiu aquela igreja, liderava aquela igreja no 2º século, no início do 2º século. De alguma maneira, por algum motivo, ele foi alvo de perseguição. E sendo alvo de perseguição, foi preso. Era um senhor já idoso. E os magistrados, apesar de eles terem preconceito contra os cristãos nesse período, né, nós conhecemos isso pelos textos que eles deixaram para nós, eles têm preconceito contra essa fé que eles não entendem, contra esse tipo de postura desses crentes que eles não entendem. Então, eles têm preconceito e em alguns momentos eles são bem violentos. E aí ele olha aquele senhor já idoso
E ele não está muito empolgado para condenar aquele senhor idoso aí à morte. Por quê? Porque já é um senhor, né? Então, ele tenta demovê-lo de sua postura, pedindo para que ele faça um sacrifício. Policarpo diz que não faz, se recusa a fazer. E diante da recusa de Policarpo, ele vai ser condenado à morte. E o magistrado tenta convencê-lo de que não precisa. O magistrado pergunta para ele: você não tem medo do fogo? Porque o crime de Policarpo, que era se recusar a fazer os sacrifícios diante das divindades romanas, diante do magistrado e do tribunal romano, o crime de Policarpo iria levá-lo para a fogueira, ele ia ser queimado. O magistrado perguntou para ele, então: você não tem medo do fogo? Não tem medo da fogueira? E Policarpo responde que porque ele temeria medo daquele fogo que iria passar rapidamente, porque logo após aquele fogo passar, ele estaria na eternidade com Cristo, enquanto que o outro fogo, caso ele fizesse os sacrifícios, que seria o fogo do inferno, aquele sim não passaria pela eternidade. O Policarpo está aqui diante do magistrado fazendo uma comparação entre o fogo da fogueira, que iria passar, e o fogo do inferno, que não passa jamais. Os cristãos, então, eles enfrentam estas agruras do século II, do século III, as perseguições, as mortes, essas coisas todas, eles enfrentam isso de peito aberto, não tem medo de morrer, não tem nenhum problema com a morte. Alguns deles, inclusive, têm muito gosto em enfrentar a morte. Eles vão com alegria enfrentar os leões, as fogueiras, a decapitação. Eles vão para a cruz com alegria, cantando hinos. Tem relatos aqui de crentes que vão para a cruz cantando hinos. Eles estão enfrentando a realidade da morte com uma postura assim que impressionava os romanos. Os romanos se perguntavam por que eles vão para a morte assim, desta maneira tão despreendida. A perspectiva dos crentes diante da morte, em especial nesse momento aqui, tem a ver com o que eles esperam para após a morte. Eles entendem que o tempo de vida aqui na Terra é muito pequeno diante de uma eternidade após a morte. E a forma como eles vão morrer é insignificante diante desta eternidade após a morte. Por que temer realmente o fogo da fogueira diante de uma alegria maravilhosa de estar com Cristo após a morte pela eternidade? Por que temer a espada do soldado romano se após a morte estaria numa bem-ventura, numa alegria eterna? Por que temer os dentes dos leões que vão matar e se depois, após a morte, estariam do lado de Cristo? Então, a realidade esperada por eles após a morte, a fé que eles têm da felicidade após a morte, provoca neles esta coragem de enfrentar a morte. A morte não é nada. A morte, eles entendem, é apenas uma passagem. A morte é apenas uma porta, porque após a porta eu vou estar feliz do outro lado. Nos termos de Inácio de Antioquia, alguém que morreu um pouco antes, inclusive, desse Policarpo aqui, ele vai dizer que a morte é apenas a transformação, como se fosse o trigo caindo no chão. A semente do trigo cai no chão e tem que morrer para depois nascer. A semente tem que morrer para gerar alguma coisa diferente. Da mesma forma como o trigo tem que morrer para nascer a árvore, no caso, o pé do trigo, né, aquela plantinha ali, da mesma forma como a semente tem que morrer para gerar a árvore, nós temos que morrer para gerar alguma coisa muito melhor. E aí o Inácio e esses caras que morrem aqui, eles têm essa perspectiva de que a morte é apenas uma transição. E se ela é apenas uma transição, por que ter medo dela? Então, é à luz dessa perspectiva de fé deles, que se mantém pela história da igreja, né, que nós precisamos refletir sobre a morte. Eu citei na semana passada, por exemplo, uma passagem do texto de Eclesiastes, né, quando o autor diz que é melhor estar em casa de luto do que em casa de festa. Você notou a comparação aqui? Os autores estão sempre fazendo comparações, né? Ele compara a casa de festa com a casa de luto. Na casa de luto, você está pensando na morte, na partida de alguém que não está mais com você ali. Na casa de festa, você está pensando na vida. Você está lá se divertindo, brincando, está pensando na vida. Então, o que é que o autor bíblico lá de Eclesiastes, que tem essa perspectiva assim mais sombria com relação às coisas, mas ele diz essas palavras assim também, que
que nos levam a refletir, né? O que ele está dizendo com isso? Que pensar sobre a morte é importante, porque ela ilumina a forma como nós vamos viver, né? Essa é a perspectiva daquele texto ali. Nós temos que pensar sobre isso. Não podemos esconder a morte debaixo do tapete. Não podemos ignorar o fato de que pessoas morrem à nossa volta e de que nós vamos morrer em algum momento. Se Cristo não voltar antes, a realidade da morte é universal. A pessoa pode viver bastante, e pessoas vivem bastante nesse momento. Nós estamos vivendo aí um período curioso na história da humanidade, do aumento da longevidade. Nós temos pessoas vivendo aí até 110 anos, 114, e a pessoa que mais viveu em registros comprovados de registro de nascimento e tudo mais, né, foi uma francesa que viveu 115 anos. Ela viveu 115 anos, né? É bastante tempo. Aqui no Brasil, me parece que 111 anos foi o recorde que uma pessoa viveu com documentação, que comprova realmente, porque em alguns desses centenários a gente não tem muitos documentos dizendo exatamente quando ele nasceu, fica tudo no campo da tradição. Mas com documentação, no Brasil, me parece que o recorde é 111, e fora do Brasil é 115, então as pessoas estão vivendo bastante, tem muito centenário por aí afora. Tem Ilha do Japão com recorde de centenário, tem um estado americano, por exemplo, especificamente uma cidade americana, que tem recorde de população com mais de 100 anos. E tem um bando de gente estudando, cientistas que estudam esses centenários, para que, estudando esses centenários, consigam promover outras pessoas a chegarem lá também, na casa dos 100, né? Mas não vamos passar muito disso. Por mais que cheguemos lá, ou que passemos um pouco, ou que cheguemos aí perto do recorde, ou até batamos o recorde, não vai passar muito disso. 100. Né? Isso se formos até lá, com esses recordes todos, né? Porque a média não é essa, né? A média nacional é 72, 73, essa é a média nacional. Quando você faz aí as médias todas, a média do Brasil é 72. Então, vamos pensar comigo aqui. Nós temos que refletir sobre morte, sim, em algum momento ou outro. Não dá para fugir. Não dá para dizer que esse assunto aqui é sombrio, que é melhor pensar sobre outras coisas. Sim, é verdade. Há assuntos mais saborosos, mas esse assunto também é importante. E temos que passar por ele mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque você deve ter me ouvido falar na semana passada que a história tem mostrado para nós que pessoas como Policarpo sabem morrer. Pessoas como Inácio de Antioquia souberam morrer. E até recentemente, até entre nós, a gente encontra pessoas que realmente enfrentam com dignidade as agruras da enfermidade na direção da morte. Mas tem gente que não sabe morrer. E o crente precisa aprender a morrer tanto quanto aprender a viver. Nós precisamos aprender a morrer também. Nós temos que refletir sobre isso para que a nossa morte possa impactar, como a morte de Policarpo, como a morte de Inácio, como a morte de tantos outros crentes, porque a nossa morte pode pregar. E ela pode pregar de muitas maneiras. O que vem após a morte, então, é o tema deste momento aqui. Eu vou ler aqui a passagem que abre essa reflexão, está lá em Eclesiastes, né? Um autor, como falei com você, meio sombrio, né? Um texto assim, melancólico. Eclesiastes parece ser o texto mais melancólico de toda a Escritura Sagrada, e ele fala bastante sobre este assunto, e aí tem um momento em que ele vai discutir isso lá em Eclesiastes 12, ele vai tratar aqui da questão do fim da vida, e ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, né? Uma expressão interessante, que antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja que ele usa várias metáforas para falar da morte, né? E aqui algumas metáforas dignas de nossa reflexão posterior. Acho que valeria a pena você depois gastar um tempinho pensando em cada uma dessas metáforas, porque veja só, o valor de uma metáfora é que ela pode consumir você por bastante tempo, né? Enquanto a frase é objetiva, a frase transparente, ela, depois de assimilada, pode ser esquecida. Agora, uma frase como essa aqui, ó,
antes que se rompa o fio de prata. Você pode se consumir nela durante horas e horas e dias pensando nisso, ou se despedace o copo de ouro, ou se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto à fonte, antes que venha a morte. Antes que venha a morte e o corpo volte ao chão, e o espírito volte a Deus, nós temos que pensar sobre algumas coisas, temos que pensar sobre essa passagem, dessa transição, o fim da vida humana. E aí, hoje em especial, nós vamos pensar sobre o que chamamos de estado intermediário. É uma doutrina da teologia. Você encontra isso em estudos de escatologia. Quando você estuda escatologia, em algum momento o autor vai falar sobre estado intermediário. É um tópico da escatologia. E estado intermediário é o quê? A definição do estado intermediário está aí na tela para você. Está aí. Você pode olhar para ela e ver. Estado intermediário é o tempo, ênfase no tempo, entre a morte do sujeito, a morte humana, a morte de uma pessoa e a volta de Cristo, com a consequente ressurreição do corpo. Entre o tempo da morte e o tempo da volta de Cristo, esse espaço é chamado de estado intermediário. E é estado intermediário por quê? Porque a Bíblia parece descrever que alguma coisa muda após a volta de Jesus. E se alguma coisa muda após a volta de Jesus, é preciso entender, então, de que maneira esse indivíduo, esta pessoa, este homem, esta mulher, existe após a sua morte e a volta de Jesus, neste espaço que nós chamamos de estado intermediário. Eu destaco e insisto que é espaço de tempo, não é lugar intermediário. Nós estamos falando aqui de um lugar que faz a ponte entre o céu e o inferno, nós estamos falando aqui disso, estamos falando de tempo intermediário. Não confundir, porque a confusão pode, de repente, aí, provocar uma série de mal-entendidos. É intermediário porque alguma coisa vai mudar após a volta de Jesus, e ele não é intermediário, porque você ganha uma segunda chance. Ele é intermediário no sentido de que alguma coisa muda. Mas o que é que muda? Não é uma segunda chance. E eu vou insistir nisso durante a minha fala inteira. O estado intermediário não é caracterizado pela mudança de salvação para um outro estado como perdição, e nem de perdição para um outro estado como danação. Da salvação para a danação, da danação para a salvação, isso não acontece. Não há esse tipo de inversão. Não há mudança de destino, salvação ou perdição após a morte. A pessoa não ganha uma chance após a morte. A morte sela o estado da pessoa, no sentido de que ou ela está perdida ou ela está condenada. O destino humano é determinado, então, no momento da morte. É aquilo que chamei na semana passada de morte eterna para aqueles que não foram salvos durante a sua vida na Terra. Lembra que eu fiz uma distinção aqui entre morte física, morte espiritual e morte eterna. Apenas lembrando, a morte física é o corpo descendo ao chão. É a morte do corpo, né? O corpo é enterrado. A morte espiritual é o estado de separação de Deus. O ser humano está separado de Deus sem salvação. O ímpio está separado de Deus, ele está perdido. E esse estado de perdição é chamado de morte. Ele está morto, segundo a carta de Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 diz que nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, até o momento em que fomos salvos. E a partir do momento em que fomos salvos, nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos, porque aconteceu ali a inversão da morte para a vida. E a partir daquele momento, nós estamos vivos espiritualmente, não mais mortos espiritualmente. E aí, quando nós morremos, nós continuamos vivos espiritualmente. Por quê? Porque a vida espiritual continua dali para após a morte. Agora, imagine que a pessoa não tenha passado pela experiência da salvação. Durante a vida dela inteira, ela continuou perdida, continuou condenada, ela continuou morta espiritualmente. E aí, no momento em que ela morre fisicamente, o estado dela está definido, e esse estado daí para frente é chamado de morte eterna. Não vai ser o estado intermediário que vai mudar para um novo status. Ela não vai ser salva depois disso. Tá? É intermediário por quê? Porque na história Cristo ainda não voltou. E é isso que caracteriza, então, o estado intermediário.
Nós temos que levantar, então, aí essas duas perguntas para caracterizar de forma mais clara ainda o estado intermediário, né? Há alguma diferença entre a existência celestial antes da vinda de Cristo e depois dessa vinda de Cristo? E aí os textos bíblicos dizem que sim, sim, há uma diferença. Veja, nós temos duas realidades após a morte: a realidade da salvação e a realidade da perdição após a morte. Para aqueles que estão salvos após a morte, havia a primeira pergunta: há alguma diferença entre a existência celestial deste salvo após a morte? Antes e depois da vinda de Cristo? Sim. Os textos bíblicos dizem que alguma coisa muda após a volta de Jesus. E é exatamente por isso que surge o conceito de estado intermediário, porque alguma coisa muda após a volta de Jesus, né? E é isso que caracteriza o estado intermediário. E no caso dos perdidos, é a mesma coisa. A mesma coisa. A pergunta só mudou o alvo da questão, né? Que agora é o perdido. A pessoa que morre perdida continua perdida pela eternidade, a chamada morte eterna. E aí a pergunta é: há alguma diferença entre a existência infernal, a existência dessa pessoa perdida antes da vinda de Jesus e depois dessa vinda de Jesus? Curiosamente, sim. Há uma mudança, sim. E essa mudança não é para salvação. Eu insisto nisso. Ninguém vai ser salvo, mas há uma mudança. E essa mudança aparece, por exemplo, no capítulo 21 de Apocalipse, quando estes que já estavam condenados são chamados para passarem pelo julgamento e depois vão para o lago de fogo. O lago de fogo, esse que vai receber essas pessoas. Eles estavam sofrendo, vão continuar sofrendo, mas mudou alguma coisa. E o que mudou, inclusive, vai ser alvo de nossa reflexão quando formos tratar do assunto inferno, tá? Nesse momento, não estamos conversando nem sobre o céu, nem sobre o inferno. Estamos conversando sobre o estado intermediário. Porque a questão do que é o céu, do que caracteriza o céu, do que é o inferno, do que caracteriza o inferno, ficará para um outro momento dessa nossa meditação. Hoje eu estou tratando com você especificamente sobre este espaço temporal entre a nossa morte e a volta de Jesus, que chamamos de estado intermediário. Lembra você que no Antigo Testamento não havia uma revelação clara sobre vida após a morte. Os textos do Antigo Testamento são bem herméticos a respeito disso. Eles são bem econômicos, né? Você nota que em alguns momentos, em especial nesse texto de Eclesiastes, nas passagens de Eclesiastes, mas em outros textos da Bíblia, tanto o justo quanto o injusto vão para o Sheol. E quem lê esses textos, sem ler os textos do Novo Testamento em especial, fica parecendo que após a morte não há mais nada, porque o que há é é o fim da existência, no sentido do que o fim da alma, né? A alma é aniquilada. Uma doutrina que é chamada de aniquilacionismo, que após a morte o corpo é destruído e a alma é aniquilada, não há mais nada depois da morte, acabou, não tem mais nada, né? E lendo estas passagens, especialmente as passagens aqui de Eclesiastes, a impressão que dá é essa. Mas a Bíblia tem mais do que Eclesiastes, é bom lembrar disso. A Bíblia não é só Eclesiastes. Então, quando a gente conversa sobre esses assuntos, é bom dizer, olha só, tem esses textos aqui, lá no Antigo Testamento, justos e injustos vão para o Sheol, essas passagens estão aqui, mas o Novo Testamento existe também na Bíblia. A Bíblia também tem Novo Testamento. A Bíblia tem passagens que descrevem claramente o estado de galardão do crente após a morte, o estado de salvação após a morte. A Bíblia tem passagens lindas e maravilhosas que descrevem a Nova Jerusalém. Então, a Bíblia não é só Antigo Testamento, a Bíblia tem Novo Testamento. Se você ler apenas o Antigo Testamento, sim, eu poderia dizer para você que é isso aqui. Mas a Bíblia tem Novo Testamento também. Tá? Então, é bom lembrar disso. A Bíblia tem 66 livros, 1.179 capítulos, mais de 21 mil versículos, e você não pode ficar com apenas um deles. Você tem que olhar para o conjunto amplo, em especial no processo de desenvolvimento da revelação bíblica, que chamamos de revelação progressiva. Desde os textos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, quando a revelação de Deus ela está concluída. Então, é bom lembrar que há esse desenvolvimento, esse processo de recepção da revelação, para que a gente possa comparar passagens como esta, por exemplo, do Antigo Testamento e de Eclesiastes, que falam sobre justos e injustos indo todos para o mesmo lugar, e o Novo Testamento que mostra que não é bem assim. Tem um lugar para o justo e tem um lugar para o ímpio.
Com relação a isso, olhando para o Antigo Testamento exclusivamente, o que dá para entender é que Sheol, naquele contexto, significava apenas lugar dos mortos, sepultura, mundo dos mortos, nada mais do que isso. Não podemos nos apegar a textos como estes para falar algo diferente disso. Afirmamos o estado intermediário por causa da doutrina da ressurreição dos mortos. Lembramos a você que já discutimos essa doutrina aqui várias vezes e, eventualmente, ela volta aqui em função das perguntas. E a gente pode até voltar a falar mais calma sobre isso depois. A doutrina da ressurreição, perceba, provoca bastante, ainda até os dias de hoje. Mas é bom lembrar, e eu vou insistir nisso, estou insistindo nisso praticamente todas as vezes que os irmãos me perguntam. A Bíblia descreve um ser humano criado com corpo e espírito. Não há oposição entre corpo e espírito na perspectiva bíblica. A oposição entre corpo e espírito existe na filosofia grega, a perspectiva helênica, na teologia helenista. Na perspectiva bíblica, não há oposição entre corpo e espírito, porque Deus criou o corpo e o espírito, o mesmo Deus criou as duas coisas. O corpo não é resultado de um demiurgo, um ser inferior, e o espírito de um Deus superior. Isso aí é filosofia grega, isso aí é agnosticismo grego, porque o que a Bíblia diz é que o mesmo ser que criou o corpo, criou o espírito, e esse ser humano criado com corpo e espírito, parte material e parte imaterial, este ser foi criado para existir desta forma. Por isso, quando a morte dissolve o ser humano, né, rompendo a união do ser humano, dividindo o ser humano em uma parte física que se dissolve no chão e uma parte espiritual que existe numa outra dimensão, é por isso que isso agride tanto os autores bíblicos, porque não era para ser assim. Era para continuar a existência no corpo, porque Deus nos criou no corpo, e quando ele criou-nos no corpo, ele disse, isso é tudo muito bom, o corpo é bom, é tudo muito bom. Esse homem que eu criei com corpo é maravilhoso. Então, eu insisto nisso. E se os irmãos fizerem essa pergunta novamente, eu vou responder do mesmo jeito. Deus nos criou com corpo, e é plano do Senhor que, na eternidade, após a volta de Jesus, a nossa existência seja novamente corporal, com este corpo que é corpo glorificado. Então, neste estado intermediário, entre a nossa morte e a volta de Jesus, quando recuperaremos nossos corpos, neste espaço estamos sem eles, sem os corpos, sem nossos corpos, consequentemente, num estado distinto, né? Diferente, porque após a volta de Jesus, com corpo. Antes da volta de Jesus, sem corpo. E esta é a principal mudança, né? A principal diferença. O crente já está com Cristo sem corpo. E após a volta de Jesus, continuará com Cristo com corpo e corpo espiritual. Então é por isso que nós estamos insistindo que é chamado de estado intermediário, porque alguma coisa vai mudar, e é uma tremenda mudança, não é mudança pequena, é a mudança da forma da nossa existência. Sem corpo, no estado intermediário, e com corpo após a volta de Jesus. Bases bíblicas para pensarmos sobre este assunto. Lucas 23, 43 diz que Jesus lhe respondeu, para o ladrão na cruz, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje ainda, ou seja, naquele momento, logo após a morte, Jesus e o ladrão na cruz estariam juntos. No lugar que Jesus descreve como paraíso. Consequentemente, é um lugar maravilhoso, é um lugar bom, onde Jesus está, o ladrão também está, porque é um ladrão convertido. Ele estava morto nos delitos e pecados, ele confessa Jesus, reconhece Jesus como Messias, e ele foi ressuscitado ali na cruz. E aí Jesus declara para ele que você vai estar comigo hoje no paraíso. Quando morreu, estava com Jesus no paraíso, um lugar de bonança. O corpo dele está ali pendurado na cruz, mas a parte espiritual dele estará com Cristo no paraíso. Filipenses 1, 23... diz assim, a carta paulina, ora de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Do que? Do que estar aqui, andando neste mundo de dificuldades e de problemas. Então, se alguém tem alguma dúvida
sobre para onde vai o crente após a morte de Jesus, ou melhor, após a morte do crente, após a morte de nossos entes queridos que foram salvos por Cristo, Paulo não deixa dúvida nenhuma, estão com Cristo. Meu querido irmão, eu queria que você guardasse isso aqui. Mesmo que você tivesse alguma dificuldade com alguma outra coisa que eu tenha falado, alguma outra reflexão que eu tenha feito sobre o céu, ou outro assunto que eu tenha levantado aqui, eu queria que você insistisse nisso, que você pensasse nisso, que você guardasse isso na sua memória e não se esquecesse. O crente salvo em Cristo Jesus, após a morte, está com Cristo. Você pode ampliar esta imagem, desenvolvê-la, como nós estamos fazendo aqui, colocando elementos adicionais nela, mas a realidade básica, essencial, nuclear, é que o crente, após a morte, está com Cristo. A gente vai, de repente, divergir sobre um elemento ou outro, sobre a forma como nós existimos nesse momento, podemos divergir sobre aquela questão que já discutimos antes, reconhece ou não reconhece os entes queridos. Isso não faz muita diferença, porque o que é importante aqui é estar com Cristo, e é isso que o Paulo está insistindo aqui nesta carta, e voltará a insistir aqui também em outros momentos. Esse texto aqui é o texto dele, em 2 Coríntios, na carta que ele escreveu aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículos 2 a 4, e depois, o versículo 8, ele diz o seguinte: e por isto, neste tabernáculo, aqui a palavra tabernáculo é usada para falar do corpo. Este corpo aqui é tabernáculo, né? Neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, do que o Paulo vai chamar de corpo glorificado. Esse corpo transformado. Né? Porque este aqui, sem a transformação, é um corpo frágil, miserável, cheio de dificuldades. Por isso, Paulo está falando aqui sobre a necessidade de revestir esse corpo da habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja o que o Paulo está dizendo aqui, né? E aqui eu quero que você perceba uma coisa comigo. Durante um certo período do ministério paulino, ele ainda esperava que Jesus voltaria com ele vivo. E esta passagem aqui ainda descreve esse tipo de expectativa, né? Eu lembro a você que quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele esclareceu isso para nós. Nós vamos ser transformados com Cristo, os mortos ressuscitam. Ele está ainda nesta fase, durante o período dele em Corinto, esperando a volta de Jesus para um período muito curto, breve. Ele espera estar vivo e ver Cristo voltar nos ares. É por isso que aqui ele reflete o seguinte: nós gememos nesse tabernáculo não porque queremos ser despidos. E aí o Paulo usa a imagem do tabernáculo, o corpo, a imagem do despir o corpo e a imagem do revestir o corpo. 3 elementos aqui que eu queria que você entendesse. O tabernáculo é o corpo. Despir é deixar, o corpo morre e aí o espírito está despido, né? Volta para Deus sem o tabernáculo. O tabernáculo fica aqui. Mas o que Paulo quer, é ser revestido. E revestir aqui é a expressão que remete à glorificação do corpo, que é a transformação do corpo no encontro com Jesus. Os vivos terão os corpos transformados no encontro com Jesus. Não serão despidos no encontro com Jesus. Não vão deixar os corpos para trás para ir ao encontro de Jesus. O corpo vai junto. Não vai ficar aqui. Quando Jesus voltar, os corpos não vão ficar caídos no chão enquanto os espíritos vão para o encontro maravilhoso com Jesus. Você acha que isso vai acontecer? Cristo voltou e as pessoas caem no chão e os espíritos sobem? Não é assim que funciona. Na perspectiva paulina, não é assim que funciona. Na perspectiva paulina, o que vai acontecer é, quando Cristo voltar, os que estiverem vivos e forem salvos vão ao encontro de Cristo com os corpos transformados. Né? Não fica corpo para trás, o corpo vai junto. Então, daí ele usar a imagem. O que ele espera mesmo, o que ele deseja mesmo é isto, né? É a glorificação do corpo, é o encontro dele com Cristo com o corpo transformado. Sim, morrer e
ficar nu, ou seja, o tabernáculo ficar por aqui, o corpo ficar por aqui, e o espírito voltar ir para o encontro de Cristo sem o corpo, é bom, né? Mas melhor ainda, Paulo está dizendo aqui, é ir ao encontro de Jesus com o corpo transformado, para que o mortal seja absorvido pela vida, pela imortalidade, seja transformado, seja glorificado, é o termo que nós costumamos usar. Paulo está aqui criando, então, uma comparação. Morrer e estar com Cristo é coisa boa, boa demais. Melhor é ir ao encontro dele quando ele estiver descendo nas nuvens e ter os corpos transformados. Aí isso sim, isso é maravilhoso. Então, Paulo faz uma comparação. Evidentemente, ele não está rejeitando a morte e ir ao encontro de Jesus. Por quê? Porque você percebe que em algum momento, posteriormente, ele mesmo vai perceber que vai morrer antes da volta de Jesus. Isso vai estar claro na cabeça dele. E ele percebe que o que vai acontecer é isso aqui, ó. O corpo vai para o chão, ele vai ficar despido, então, do seu tabernáculo e vai estar com Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é coisa espantosa. Mas nesse momento aqui em Corinto, quando ele ainda guarda a volta de Jesus nos ares, ele diz, melhor ainda, é ir ao encontro de Jesus e ter o corpo glorificado. Verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor. É o que eu acabei de dizer aqui. Se isso acontecer, sim, não há problema nenhum. Vamos morar com Cristo sem corpo mesmo, até a volta de Jesus, porque na volta de Jesus, ele mesmo esclareceu isso para nós lá em 1 Tessalonicenses 4:13, aqueles que estão lá sem corpos, na volta de Jesus, terão os corpos novamente. Né? 1 Tessalonicenses 4:13 em diante. Então, o estado intermediário não é o plano final para o ser humano. Não é. O plano final de Deus para o ser humano é, então, aquilo que ele descreve em 1 Tessalonicenses 4:13 em diante. Volta de Jesus. Os mortos estão com Cristo, né? Sem o tabernáculo, sem o corpo, aí acontece a junção novamente, os corpos são recriados. E agora, com o corpo, eles estarão para sempre com Jesus. O desejo de Deus, o plano de Deus é uma eternidade nos moldes do seu projeto original. Um corpo e um espírito, corpo esse que é um corpo sem defeitos, um corpo sem pecado, um corpo perfeito. Esta imagem eu queria que você tomasse para você quando eu falo sobre corpo da ressurreição. Corpo perfeito. Qualquer coisa que você encontre ao seu redor, não é perfeito. O sujeito mais forte do mundo não é perfeito. O sujeito mais bonito, ou a menina mais bonita, não são perfeitos. Não tem perfeição na história, porque por causa do pecado. Não tem corpo perfeito na história humana, do presente da humanidade. Isso não existe. Mas existiu antes do pecado. Adão e Eva eram perfeitos. Eu posso afirmar isso para você e afirmarei quantas vezes for necessário, porque o próprio Deus, depois de criar Adão e Eva, ele disse, e isso é tudo muito bom, a avaliação divina, que é perfeita e maravilhosa, essa avaliação foi, o Adão que eu criei, a Eva que eu criei, eles são bons, eles são perfeitos. Adão e Eva eram perfeitos. O corpo de Adão era perfeito. O corpo de Eva era perfeito antes do pecado. Depois do pecado, não mais. E é este corpo perfeito que voltará na volta de Jesus, né? Que existirá a partir da volta de Jesus. A parábola do rico e Lázaro traz para nós alguns elementos que eu preciso trazer à sua memória. A parábola descreve a oportunidade dos vivos ainda crerem na Escritura, só você se lembrar do que a parábola é, né? Mas a parábola do rico e Lázaro não ensina sobre o céu ou o inferno. Ela está tratando ali sobre o estado intermediário. Há uma existência consciente dos mortos, isso está claro na parábola. Os mortos que são justos, ou seja, os mortos que são salvos, estão em felicidade, já estão em felicidade, já são alegres, já estão no seio de Abraão. Os mortos ímpios, os mortos condenados, os mortos eternos estão em tormento eterno. Isso está lá. A parábola apresenta essa realidade, né? A parábola descreve a ideia de que a alma, depois da morte, não dorme em estado inconsciente até a ressurreição. A Bíblia não apoia isso, nem aqui nessa parábola, nem em nenhum outro lugar. A Bíblia não apoia a ideia de que após a morte vamos ficar dormindo esperando alguma coisa, porque mesmo após a morte estamos conscientes. A consciência após a morte, consciência é relacionado com existência.
A Bíblia também não apoia a doutrina do purgatório. Quando eu falo de estado intermediário, não estou falando de purgatório de maneira nenhuma. Essa doutrina foi criada no século XII. Quem tiver interesse em ler sobre esse assunto, existe um livro muito interessante, está à disposição de quem quiser ler sobre isso, um livro de um historiador chamado Legoff, Jack Legoff. Ele escreveu um texto que se chama O Nascimento do Purgatório. O purgatório nasceu no século XII. Durante 12 séculos, ninguém pensou sobre este assunto. Lá no século XII surgiu essa doutrina da igreja medieval. E a doutrina do purgatório é que, em algum espaço intermediário, as pessoas purificavam os seus pecados e iam na direção do céu, porque ir para o inferno era muito difícil, ir para o céu também era muito difícil, então a maioria das pessoas vão ao purgatório, e aí no purgatório elas vão purgando os pecados até conseguirem purgar todos e depois terminarem no céu. Essa doutrina não tem base bíblica, ela não é bíblica, isso não existe na Bíblia, isso é doutrina que surgiu na história no século XII, alguém inventou isso lá, mas isso não está na Bíblia. Então, purgatório não está na Bíblia, isso não existe, essa realidade não existe. O que a Bíblia descreve após a morte é apenas céu ou inferno, estado de sofrimento eterno ou estado de salvação e bonança eterna. O estado intermediário dos salvos, a Bíblia fala então sobre isso, salvos na presença de Jesus, conscientes, alegres, cantando louvores. Só olhar, por exemplo, para os crentes salvos após a morte, lá no Apocalipse, capítulo 15, tem um bonito texto dos mortos, crentes, né? Aqueles que foram martirizados após a morte deles, lá no céu, cantando hinos, e é muito lindo, estão com harpas na mão, cantando. O texto bíblico diz que são quítaras, são harpas, né? São violões, e eles estão lá cantando, imagina a cena, né? Então não estão lá dormindo, não estão lá esperando o tempo passar, estão lá se alegrando com Cristo, do lado de Jesus, cantando louvores e fazendo as coisas que as pessoas farão na eternidade, até a volta de Jesus, né? Essa é a doutrina do estado intermediário. E após a volta de Jesus, aí nós temos aí, com o corpo, na Nova Jerusalém, isto que nós encontramos nos relatos, especialmente do Apocalipse, tá? Os ímpios continuam a existir após a morte? Sim, não são destruídos. Então, a doutrina do aniquilacionismo parcial, que é apenas os ímpios são destruídos, como existe, por exemplo, em algumas religiões, né? O zoroastrismo parece insistir nessa perspectiva. O zoroastrismo entende que os ímpios vão ser destruídos, os justos vão continuar existindo. Isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é que os ímpios continuam existindo também. A vida para o ímpio também existe, mas veja só, essa existência é infernal. E após a morte ele já sofrerá pela eternidade. É isso que chamamos de inferno. A parábola do rico e Lázaro indica isso para nós com alguma tranquilidade. Então não há mudança de situação espiritual depois da morte. Após a morte, se o indivíduo é salvo, continuará salvo. Se ele é perdido, ele continuará perdido. O estado intermediário não tem nada a ver com isso. É possível que os mortos possam se comunicar conosco? Não, a Bíblia não diz nada parecido, a Bíblia não dá base para isso, a Bíblia não afirma isso. A parábola de Jesus é muito clara, o ímpio não poderia ir até o seu irmão, falar qualquer coisa, e Abraão não mandaria Lázaro, então não é possível haver comunicação. Isso também não é bíblico, isso não é cristianismo, isso aí é outra coisa. Você encontra isso em outras religiões, mas não na fé cristã. É possível que os mortos que estão com Cristo agora possam nos ver na terra? Também não. Não há nada parecido com isso nos textos bíblicos, e nós temos que ser sinceros. Eu falei isso na semana passada, mas eu acho que é importante mencionar novamente. Os crentes que estão com Cristo agora têm coisas mais interessantes para fazer naquele lugar lindo e maravilhoso do que olhar para a terra e ver a nossa existência aqui pequena, dolorosa. Eles têm coisas mais bonitas e mais interessantes para fazer, e é isso que eles estão fazendo lá, e farão pela eternidade, ou pelo menos aqui durante o estado intermediário, né? Até a volta de Jesus, e depois da volta de Jesus, com corpos também com Cristo pela eternidade. Então, são 6:06, eu agora vou fazer aqui a nossa pausa e vou trabalhar com as perguntas que os irmãos levantarem, né? Aí a Jamile vai aparecer agora na tela comigo, e vai colocar as perguntas que a Jamile tem para nós trabalharmos aí junto com os irmãos, tá bom? Jamile,
Vamos ouvir então as questões? Vamos começar com as da semana passada, então, pastor? A primeira é Vambora. da Marília Lira. Como orar por uma pessoa que já está em estado terminal? Nos oriente conforme a Bíblia. Minha querida Bíblia, Marília, nossa querida irmã lá de Manaus, a parceira. Marília, a Bíblia orienta o crente a orar, a interceder pelo irmão, independente do problema da gravidade da enfermidade. A orientação bíblica é: nós precisamos interceder. E isso independente se é doença terminal ou não. Por quê? Porque nós não sabemos, né, o projeto de Deus para aquela pessoa, Marília. Nós vamos orar e interceder até o momento em que nós temos aquela pessoa viva ali na nossa frente, né? Só vamos parar de orar quando ela morrer. Enquanto ela estiver viva, por mais fraca que esteja, por mais doente, né? Enquanto ela estiver viva, a gente vai continuar orando por ela. Tá viva ainda? Vamos orar. Está inconsciente? Vamos orar. Está entubada? Vamos orar. Até o momento em que ela morreu. A partir dali, não adianta orar por ela mais. Não oramos pelos mortos, oramos pelos vivos. Enquanto ela estiver viva, nós vamos continuar orando. Esse é o nosso papel, Maria. Tá? É orar. Independente da gravidade da doença e da enfermidade, Deus nos dá, então, essa a liberdade de pedir. E podemos pedir. É evidente que a vontade dele é que vai ser feita. O próprio Jesus já nos deu o exemplo, né? Quando Jesus pede para Deus: passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Olha que exemplo bonito que ele nos deu, Maria. Jesus olhava para frente e via a cruz ali na esquina. Ele ora para Deus: Senhor, me livra desse negócio, mas seja feita a tua vontade. É isso, Maria. Ele pede, mas logo após o pedido ele diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós então temos que pedir, Maria. Vamos pedir. Vamos pedir cura, vamos interceder, vamos pedir: Senhor, te tira da cama, levanta, resgata, né? Cura esta cabeça, cura este coração, cura esse corpo, cura esta perna, cura. Nós podemos orar e pedir, Marília. Mas terminamos nossas orações como Jesus também: seja feita a tua vontade. Né? Nós não temos poder para declarar a cura, Marília. Temos não. Nem para obrigar Deus a curar. Temos não. Isso aí é outra teologia que não é a nossa, tá? Não podemos obrigar Deus a curar e não podemos declarar a cura. Nós temos que fazer a oração como Jesus, né? Senhor, cura, levanta, traz de volta meu querido que está aqui, recupera, enquanto estiver vivo, mas seja feita a tua vontade. Então, é essa a minha orientação a respeito deste assunto, Maria. Prosseguindo, teve uma pergunta também da Margarete Borges. O que seria um corpo glorificado? Margarete, boa pergunta, tá? Corpo glorificado é o corpo transformado, né, nos moldes do corpo de Jesus. Aquele corpo de Jesus é corpo glorificado, tá? Corpo glorificado por quê? Porque ele poderia se movimentar aqui, é só lembrar das narrativas dos evangelhos, Jesus indo para um lado, indo para o outro. Ele, no Evangelho de João, por exemplo, tem uma cena bonita. João descreve a cena. O Pedro está pescando no mar, na Galileia. Está lá na Galileia pescando. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ressuscitado, mas não viu ainda. Ele está com o coração moído, e aí, de repente, ele está voltando e vê lá na margem Jesus um peixinho na brasa. Jesus está lá assando um peixe para eles comerem, já ressuscitado. Mas é um corpo que tem aspectos, né, de corpo, né, porque está lá assando o peixe, Pedro está lá conversando com ele, depois ele vai e corta o pão para os discípulos de Emaús, lembra disso tudo? Mas, ao mesmo tempo, esse corpo desaparece, some, voa. Por quê? Porque ele tem aspectos de corporeidade, mas também tem aspectos de mundo espiritual, e ele consegue fazer a transição entre o mundo da matéria e o mundo espiritual, porque é corpo glorificado. Corpo glorificado, em suma, é corpo igual ao corpo de Jesus após a ressurreição.
Nós temos uma pergunta aqui da Leda Manhardi. Eu vou colocá-la aqui na tela, mas eu vou ler porque ela completou no comentário de baixo. Dizem que Adão não aguentou o paraíso, que os espíritos devolvem almas à terra para terem o que fazer, a ciência aumenta a longevidade, astronautas procuram novas terras, ficção científica tenta explicar a superpopulação da Terra. Como entender? Ô, Leda, eu não compreendi as associações que você faz entre tudo isso, não, tá? Eu tento, mas olha só, são coisas bem diferentes, tá? Você compreendeu? Você Não, entendeu a pergunta? Não, eu mesmo. também fiquei um pouquinho perdida. Então, você me relacionou algumas coisas. Você falou o seguinte: Adão não aguentou o paraíso. Dizem quem? Evidentemente, não somos nós, né? Não são os cristãos que dizem isso. Não é a Bíblia que diz isso. Deve ser um grupo esquisito lá que você leu em algum lugar, Leda. Não fomos nós que dissemos isso, não. Adão estava no paraíso, estava tranquilo no paraíso e pecou. É isso. Adão pecou e foi expulso do paraíso. A ideia de que os espíritas devolvem almas à Terra para ter o que fazer. Eu lembro a você que essa doutrina espírita da reencarnação, ela é uma doutrina que é oriental, veio do Oriente. Você consegue achar essa doutrina na Índia em período tão antigo, na Índia védica, né? Lá 3.000 anos antes de Cristo, você tinha já essa doutrina, né? Da volta ao mundo, mas eu quero lembrar você o seguinte: na perspectiva original dessa doutrina da reencarnação, ela é um castigo, tá? A reencarnação é um castigo, por quê? Porque viver de novo é um castigo. Ninguém quer viver de novo, né? Porque viver de novo é experimentar tudo isso novamente, de novo. Porque o que ele quer? A doutrina, quando ela surge para dizer o seguinte: olha, há um castigo para quem não viver bem na Terra, que é voltar a viver. Esse é o castigo. Então você vai viver bem para que você não volte. Você vive bem para você escapar dos ciclos da reencarnação. Se você não vive bem, você volta. Então você vai viver bem para não voltar. Essa é a doutrina original da reencarnação. Aí quando ela veio para o Ocidente, bagunçou tudo, porque o Ocidente gosta de vida, de terra, dessas coisas aqui. O Ocidente está bem com esse mundo aqui e tal. Aí conseguiu pegar a doutrina da reencarnação, que é a volta, e transformou a doutrina nesse negócio aí que não é a doutrina original da reencarnação. Volta, e voltar, então é bom. Que coisa linda. Vou voltar de novo, né? Então não tem problema morrer, porque eu volto novamente. E eu vou viver novamente. E aí fica esse negócio bonitinho de voltar de novo. Mas na doutrina da reencarnação original, como ela foi criada lá pelos indianos antigos, reencarnar é uma coisa horrorosa. Eles querem mais escapar dos ciclos de reencarnação. Porque viver novamente na Terra, olha o castigo. Então, essa ideia de que o espírito volta à Terra para ter o que fazer de novo, isso aí é uma ocidentalização de uma doutrina oriental. Porque lá no Oriente, quando ela surgiu na forma de um castigo. Olha, vive bem, porque se você não vive bem, vai voltar e vai viver de novo. Opa, então eu vou viver bem para escapar do ciclo das reencarnações, tá? Esta é a lógica, tá, Leda Manhardi? Com relação aqui à questão da ciência, sim, já falei sobre isso. Astronauta procurando novas terras, porque o mundo está enchendo, certamente. Fixação científica tenta, eu não vi o finalzinho aí, não, aí que escapou, não sei exatamente o final dessa. Sim. Tenta explicar a população da Terra. A população da Terra está crescendo por causa de alguns fatores, né? Fatores como, por exemplo, a evolução da ciência, reduzindo algumas enfermidades que matavam muita gente, certo? Aí reduz a mortalidade infantil, as criancinhas escapam da morte, e aí, consequentemente, geram novas criancinhas e a população da Terra aumenta. Porque eu lembro você, Leda, Idade Média, a cada 10 filhinhos que nascia, 7 ou 8 morriam. Na antiguidade, a cada 10 criancinhas escapava uma, porque era assim, era sorte. Você tinha um monte de filhos porque escapava 1, 2. É igual peixe. Você jogava os peixes no mundo, que escapar, né? É igual a tartaruga. Joga aquele monte de criancinha no mundo e o que escapar, escapou. E então os pais tinham muitos filhos e torcia para escapar um, porque morria criança aos montes. Isso era típico da antiguidade. Não tinha vacina, não tinha ciência, não tinha saúde e tal. No mundo atual, nós temos vacinas, nós temos saúde, então a mortalidade infantil vai diminuindo, e à medida que a mortalidade infantil diminui, a população da Terra aumenta, porque as criancinhas viram jovens que geram novos filhos. Isso é típico de uma sociedade
industrializada, tá? Os historiadores costumam chamar isso de sociedade industrializada e sociedade pré-industrial. A pré-industrial morria muita criancinha. Então, com as criancinhas morrendo, a população da Terra não vai crescer. A população após industrialização, as criancinhas morrem em menor quantidade, ou seja, diminui a mortalidade infantil e, consequentemente, a população da Terra aumenta. Então, não tem nada a ver com teologia isso, tá, Leda? Isso aí é questão de ciência e de geografia mesmo, tá? A relação disso com a volta de Jesus, para mim, também não é nenhuma. Não é nenhuma. A população vai continuar se desenvolvendo, mas não tem relação com a volta de Jesus. Não tem uma meta. Quando chegar tantos homens e mulheres no planeta, eu volto. Não tem nada a ver com isso, tá, Leda? Não tem nada a ver com isso, não. Eu acho que, nesse caso em questão, a quantidade de criancinhas que nascem é mais oportunidade para nós pregarmos o evangelho para elas, salvarmos mais pessoas e termos aí mais gente conosco no céu. Amém. Vamos passar para a próxima, pastor, que já está pipocando mais perguntas. A próxima é da Mônica Benarroz. O que você pensa sobre o transhumanismo? Essa visão de apocalipse pessoal. Eu acho que você vai precisar explicar um pouco melhor para mim o que é transhumanismo, Mônica. Ela colocou embaixo: a ciência busca um corpo o menos corruptível possível, e a ficção já mostra isso. Sim, Mônica, eu acho que nesse caso aí, a ciência está fazendo o papel dela, buscar vacina, buscar remédio, esse é o papel da ciência, nenhum problema com relação a isso. Deus não proibiu os cientistas de fazerem essas coisas não, tá? Nenhum problema, tá? Deixa eles continuarem o trabalho deles e nós vamos nos beneficiar do trabalho à medida que eles vão trabalhando. Quem não está feliz, por exemplo, com as vacinas infantis que evitam que as criancinhas morram de coisinhas bobas que antes matavam? Quem não está feliz, por exemplo, com a invenção da penicilina, que acabou com um montão de mortes estúpidas que poderiam ser resolvidas tomando um antibiótico qualquer? Quem não está feliz com essas coisas todas? E a ciência que está produzindo esse negócio. Então, a gente está feliz com isso. Isso não tem relação aí com a possibilidade de uma existência eterna. O ser humano não vai conseguir fazer isso não, Mônica. Isso não é possível, tá? Eternidade só nos termos de Cristo. Eles vão conseguir postergar a morte, talvez. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eles consigam fazer todo mundo chegar até a idade daquela francesa lá, de 115. Ok, tá bom. Se chega até 120, Mônica, tá beleza. Vai chegar até onde? Até onde você acha que vai, Mônica? 120, 130? Minha querida, não vai passar muito disso. Nós temos aí que olhar para a nossa vida aqui na Terra como uma contingência, né? Por mais que a gente tenha aí esse monte de tecnologia fazendo com que a gente possa ter sobrevida, a nossa vida aqui na Terra ainda é um nada diante da eternidade. E eternidade, nenhuma ciência pode dar. Tá? Isso só na ficção. Na ficção é uma coisa, né? À luz da Bíblia, eternidade é só com Deus. O Rubens, ele faz uma afirmação e pergunta a sua opinião. O fato do Velho Testamento não dizer nada sobre a morte trouxe especulação dos espíritas e dos céticos quanto às promessas divinas sobre o assunto, e com isto querem confundir a fé cristã. O que o pastor pensa sobre isso? Rubens Naminelli, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma questão de tentar confundir mesmo, né? É só isso, Rubens, porque a Bíblia não tem só o Antigo Testamento, tá? Se tivesse só o Antigo Testamento, Rubens, a gente poderia, de repente, aí cair nessa discussão, ficar discutindo essas coisas com eles. Mas a Bíblia tem mais coisa, né, Rubens? A Bíblia tem 27 livros no Novo Testamento e, Rubens, eu posso dizer para você com alguma tranquilidade, em todos eles nós temos a perspectiva de vida após a morte, salvação em Cristo Jesus. Então, esquece isso, Rubens. Para com essa discussão aí com esse grupo que só está produzindo o quê? Confusão, tá? Porque quem quer discutir só usando o Antigo Testamento está apenas querendo confundir. Para discutir de verdade, tem que usar a Bíblia inteira. A Bíblia toda. E aí, meu filho, cai dentro do Novo Testamento, cai dentro das cartas paulinas, cai dentro dos evangelhos, o próprio Jesus falando, cai dentro do Apocalipse de João. Aí não tem. Eles não têm amparo. Quando você usa a Bíblia inteira, eles não têm o que fazer. Então, eles ficam rachando a Bíblia na metade. Mas aqui, comigo não cola, não. Ou você discute com a Bíblia inteira, ou não tem discussão, não vou conversar contigo.
Tem que conversar com a Bíblia toda. A Bíblia inteira tem que estar ali na frente da gente para a gente poder conversar sobre esse assunto. Só a metade dela, aí é outra coisa. A metade da Bíblia não é a Bíblia. A metade da Bíblia não é a nossa escritura. A nossa escritura é a Bíblia inteira. E a Bíblia inteira apoia a vida após a morte, apoia a salvação em Cristo Jesus, apoia o céu, apoia o inferno, apoia a volta de Jesus, apoia o final dos tempos, a Bíblia toda, tá? Então, se começar a dividir a Bíblia para conversar com você, logo você diz, ó, desse jeito não dá para conversar. Ou conversa com a Bíblia inteira, ou então não conversa. Mais alguma pergunta? Acabou? A Ruth, ela perguntou sobre por... Sim, sim. A Ruth, ela perguntou por que os dois discípulos no caminho dos Emaús não reconheceram Jesus se era o próprio Jesus. Ela ficou um pouco perdida nisso. Sim, Ruth, não há problema não, eu explico para você. Está tranquilo, eu acho que a sua pergunta é muito interessante, porque o corpo de Jesus após a ressurreição é corpo glorificado. Corpo glorificado é corpo perfeito. Corpo perfeito é corpo maravilhoso. E os discípulos de Emaús não conheceram Jesus naquele corpo perfeito. Como é que eles conheceram Jesus? Eles conheceram Jesus antes. Aquele Jesus que andava com eles lá pelos caminhos empoeirados da Palestina, né? Que devia ter aí suas dificuldades físicas, né? Devia ser calejado, os pés empoeirados, né? É esse Jesus. Eu lembro a você que tem uma passagem muito curiosa dos evangelhos. Jesus tinha 30 anos, certo? Mas os adversários dele, Jesus, falavam assim com ele: você não tem 50 anos e quer falar essas coisas com a gente? Ou seja, Jesus tinha 30 com a aparência de 50, tá, Ruth? Antes da morte dele, antes da ressurreição. Então pensa comigo aqui. É por isso que os discípulos de Jesus, os de Emaús, não conheceram Jesus. Antes, Jesus era um cara de 30 com cabeça de 50, com corpo de 50, cabelo de 50, com físico de 50. Cara assim, bem abatido, né? Se você olhar para as profecias do Antigo Testamento, você vai olhar que é isso mesmo. Isaías vai dizer que ele era feio e tudo mais, né? O mais feio dos homens, vai dizer lá Isaías. Agora, após a morte, após a ressurreição, quando ele se levanta dos mortos, ele é perfeito. Corpo perfeito. Não tem mais imperfeição. Corpo emprumado. Corpo elevado. Aparência agora? Não é aparência de 50 anos, agora aparência de força, né? E aí os discípulos de Emaús, né, não reconheceram. Por quê? Porque é o corpo glorificado. É o corpo perfeito. Corpo de Jesus após a ressurreição, perfeito. Corpo de Jesus antes da ressurreição, como qualquer um de nós. Então, esse é o motivo pelo qual eles não reconheceram Jesus caminhando com ele, tá? Nós temos mais uma pergunta e nós temos uma colocação da Tereza Cristina que a gente vai ter que deixar para a semana que vem, porque o nosso tempo já está correndo aqui. Tá bom. A última pergunta é do Samuel Machado, que é: Pastor Valtair, como entender, então, 1 Pedro 3, onde Jesus prega aos espíritos em prisão? Olha, essa pergunta é muito grande, essa pergunta aí vai consumir um tempão. A gente não vai conseguir responder ele em 5 minutos, não. Então vamos dos deixar para textos a mais semana que vem, difíceis. pastor? É um dos textos mais difíceis do Novo Testamento que o Samuel trouxe aqui, faltando 5 minutos para terminar. Então a gente vai fazer a gente faz o seguinte: a gente deixa essa pergunta do Samuel para a semana que vem, sim, junto com a da Tereza Cristina e a, Mônica Benarroz. A Tereza, ela faz uma colocação e queria saber a sua opinião. A gente responde semana que vem, mas lê pelo menos. Ela fala assim: ficar para sempre no inferno é algo difícil de compreender. Não consigo nem visualizar a cena. E aí ela pede para um comentário do senhor sobre essa colocação dela. Perfeitamente. E a Mônica Benarroz, juntamente com a Margarete Borges, que ajuda ela, explica um pouco sobre o transhumanismo, que é aquela pergunta que ela tinha feito que a gente não tinha entendido muito bem. Sim. A Margarete coloca que o transhumanismo pretende potencializar a biologia e a genética humana através da ciência e da tecnologia, acelerando processos que demorariam milhares de anos
para verificarem. Mas foi Uhum. como a Mônica colocou aqui. Até ela reconheceu que a pergunta dela ficou um pouco complicada só para entrar no comentário. Então a É. gente vai deixar para a semana que vem também. E aí, Mônica, você refaz a sua pergunta, tentando ser um pouco mais sucinta para que a gente consiga entender para o pastor Valtair responder. Tá bom? Pastor Valtair, muito obrigada. Foram perguntas bastante complicadas hoje. Eu, pelo menos, achei. Não sei se o senhor se sentiu desafiado. Aqui, deixa eu falar com você. É bom lembrar aqui que está nos acompanhando que na próxima semana a gente vai fazer uma folga e voltamos no primeiro domingo, então, de junho. Tá? Então, as questões que nós aqui estamos levando para frente não voltam no próximo domingo, voltam no primeiro domingo de junho. Tá? Isso, bem lembrado, pastor. Isso, aí no caso do próximo domingo, a gente vai ter aí um pequeno... Eu vou estar em viagem, vou estar pregando em outra igreja, por isso eu não vou estar com vocês aqui nesse horário. Isso, bem lembrado, pastor, obrigada. Então, semana que vem a gente vai dar uma pausa, assimilem o conhecimento, revejam o culto de hoje, e aí tragam suas perguntas para a primeira semana de junho.